Eu queria criar uma série aqui no canal chamada Pergunte ao ChatGPT, né? Vai ter aqui embaixo a playlist para você poder assistir os próximos episódios. Nesse primeiro eu fiquei com uma dúvida sobre... Eu estou assistindo Star Wars, né? O canal é meu, então os vídeos vão ser sobre coisas que eu estou vendo. E eu estou assistindo Star Wars, eu fiquei com um pensamento sobre como seria o pós-guerra sem o confronto do escritório, sem o Mace Windu indo lá no Palpatine para prender ele e o Anakin virando Darth Vader ali. Como seria o andamento da história sem isso, sem o confronto? E eu perguntei pro ChatGPT e ele me respondeu assim: com o fim da guerra, o Senado ia pressionar o Palpatine a devolver os poderes especiais que ele pegou lá na guerra, né? E aí acaba que isso ia criar um cenário perfeito para um golpe narrativo, que o Palpatine era foda nisso, de criar narrativas, né? Ele ia começar a dizer ao povo que ele está descobrindo uma conspiração Jedi, uma conspiração que estão tentando derrubar o governo assim que a guerra acabasse, que ia querendo controlar o Senado e tal, que aí isso ia fazer o povo ficar insatisfeito com essa tanto com essa conspiração Jedi aí, iam ficar contra a Ordem Jedi mais do que eles já estavam, né? Porque o povo já estava descontente com os Jedi de serem guardiões da paz e serem, ao mesmo tempo que eles eram guardiões da paz, eles eram também generais do exército clone. Então o povo já não estava gostando muito disso. E essa narrativa do Palpatine ia fazer o povo, a opinião pública ainda ficar ainda pior, ainda mais contra os Jedi. Então ia até mais fácil do Palpatine conseguir botar um rótulo nos Jedi como traidores. E como o confronto no escritório não existe nessa linha do tempo, esse discurso ia ficar ainda mais convincente quando o Palpatine ele sabe falar com as massas, né? Então o discurso dele ia ficar mais difícil ainda de se refutar, né? Do povo ter o pensamento crítico e não acreditar no que o Palpatine está falando. Aí o estupim para que o Palpatine usasse a Ordem 66 nessa linha temporal seria seriam umas ordens secretas, tipo provas, gravações que ele poderia forjar como se fosse aquela gravação que ele forjou lá que ele adulterou na série The Clone Wars, que o cara lá, o governante lá de Mandalore, ele gravou um vídeo para defender a Duquesa Satine. E aí o Palpatine foi lá e manipulou o vídeo, e com isso a Satine ficou ainda mais desacreditada. Ele ia fazer a mesma coisa aqui. Ele ia criar um vídeo, uma gravação. Ele podia fazer qualquer coisa. Às vezes uma conversa do Yoda com o Obi-Wan ali. Isso ser gravado e na opinião pública ser manipulado como uma conversa entre os dois querendo derrubar o Senado. E é claro que o povo manipulador que foi o Palpatine ia acreditar no discurso dele, né? E fazer a Ordem 66 se tornar tipo uma resposta patriótica do Senado
contra um suposto golpe Jedi. Com isso, a Ordem 66 ia ser ainda mais caótica, ainda mais eficiente, porque ela ia conseguir destruir quase toda a Ordem Jedi. Praticamente, eu acho que só o Yoda e o Obi-Wan. Eu acho que o Obi-Wan nem ia conseguir escapar, porque ele lá na onde ele estava, ele e o Tapau, ele escapou por pouco. Imagina com todo o exército clone em Coruscant, só com toda a Ordem Jedi, tudo em Coruscant. Ia ser muito mais difícil deles escapar, porque não ia ter ponto cego, ia ter só um ponto de ataque, só o Templo Jedi. Com isso, não ia precisar nem do Anakin invadir o templo e matar as crianças. Basicamente, os clones iam fazer a limpa em Coruscant. O templo ia cair ainda mais rápido. Em resumo, a guerra termina, em resumo aqui, né? A guerra dos clones ia terminar do mesmo jeito. Palpatine ia manter os poderes excepcionais, ia fabricar uma narrativa de golpe, dos golpes Jedi. O Senado ia acreditar e o povo ia apoiar essa repressão contra os Jedi. O Anakin ia ser ainda mais manipulado, porque ele ia ter mais tempo, o Palpatine ia ter mais tempo para trabalhar a mente do Anakin, trazer ele para o lado dele. Depois ia ficar até mais fácil, o terreno perfeito para o Palpatine ativar a Ordem 66, até como medida de segurança, para acabar com os Jedi, numa narrativa de estou fazendo isso preventivamente. E aí o Império ia nascer com apoio total do Senado, quase total, né? Porque a Padmé não ia, a Padmé e os seus aliados não iam apoiar, mas ia ser meio que voto vencido. E o grande ponto disso é que o Darth Vader ia nascer, ia surgir com o potencial pleno dele, sem armadura, sem precisar vestir armadura de suporte de vida. Ele ia estar no seu potencial máximo. E esse que é o ponto que me surpreendeu aqui, que eu não estava nem pensando nisso. Tirando só o confronto no escritório, o Darth Vader ia ser muito mais poderoso, muito mais forte. Ia ser foda pra caramba esse roteiro, né? Uma pena que não foi desse jeito. Mas é legal de se imaginar isso. Se você achou foda, comenta aí o que você achou disso. E deixa o like. Obrigado e se inscreva no canal também para acompanhar isso.